Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 134, chamada Busquemos o Equilíbrio, baseado numa passagem do apóstolo João, que está na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, onde o apóstolo diz assim: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo, e ensina que deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não nos devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho, um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Essa lição é uma lição que nos convida a uma reflexão de um elemento muito importante para nós, que faz parte do nosso dia a dia e talvez de tão difícil conquista. Quem nos acompanha nos estudos que nós fazemos, principalmente ultimamente no curso do Espiritismo, e também algumas lições aqui do Fonte Viva, a gente sempre fala que um dos motivos da nossa vinda, de estarmos aqui encarnados no nosso momento aqui no planeta Terra, é o aprendizado, é a evolução como seres eternos que nós somos. É lógico que também existe o caráter educativo, do acerto perante as leis de Deus e perante ao próximo que nós cometemos alguma falta no passado. Mas a pedra fundamental para o nosso motivo de estarmos aqui é o nosso crescimento, é a nossa evolução, é a aquisição de virtudes, porque é através da aquisição de virtudes, paciência, tolerância, caridade, bondade, resignação, resiliência, fé, coragem, esperança, tolerância e tantas outras, é através dessas conquistas que vão nos levar um dia a sermos espíritos de luz. Existem dessas virtudes algumas mais difíceis de a gente conquistar, e até a gente comentou um pouco sobre isso nas lições passadas, onde a gente falou, por exemplo, da humildade, como é difícil a gente conquistar a humildade e praticá-la como Jesus praticou, né? Jesus, na altura da sua inteligência e da sua moral já muito evoluída, né? Em nenhum momento ele se utilizou disso em benefício próprio, sempre acolheu a todos que estavam ali dispostos a aprender junto com ele. O perdão, quanto difícil a gente perdoar como Jesus perdoou, como ele falou, perdoe, né, 70 vezes 7. Jesus, ele foi lá crucificado, passou pela maior injustiça da qual qualquer pessoa aqui poderia ter passado, né, sofreu o que ninguém sofreu e que ele, mais do que ninguém, não merecia sofrer nada do que ele sofreu, ainda mais, né, provavelmente sofreu muito mais do que a gente não sabe, porque nem tudo está relatado nos livros. Então, quando ele foi preso, provavelmente ele foi açoitado, deve ter feito mais crueldade com ele do que a gente imagina. E a primeira coisa, quando subiram ele na cruz, ele falou: Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. A gente, às vezes, tem dificuldade de perdoar uma pessoa que pisou no nosso pé sem querer. Então, perceba, para a gente conquistar isso, o quanto difícil é. Então, para a gente conquistar todas essas virtudes da qual a gente está conversando, existe um elemento fundamental, que é o equilíbrio.
que é através do equilíbrio que a gente consegue direcionar essas virtudes de uma melhor maneira. Porque se não é assim, a gente acaba levando, como a gente leu e a gente vai reler agora, sendo levado ao extremismo, que é o quê? Que são as virtudes ou os defeitos utilizados de um modo desequilibrado, onde vão causar e refletir mais desequilíbrio na nossa vida. E a nossa vida já é difícil naturalmente pelos desafios que a gente precisa ter, e quando a gente enfrentá-los, vai ficar mais difícil ainda, porque muitas dessas virtudes que serviriam para nós como apoio, como elas não estão sendo utilizadas da melhor maneira, como elas estão desequilibradas, acabam refletindo e tornando aquela tarefa para nós muito mais difícil. Então, Emmanuel aqui, ele traz, né, e é até curioso a gente até começar com essa passagem do apóstolo João aqui, quando ele fala que aquele que diz permanecer nele deve andar como ele andou, que é muito interessante porque a gente vai ver que na lição, Emmanuel pega Jesus como nosso exemplo e guia, justamente como Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos para os mentores quem é o nosso melhor modelo e guia. O interessante aqui dessa passagem é que muitas vezes, como está escrito aqui, que, como João disse, que a gente deve andar como ele andou, a gente entender que a gente tem que fazer como ele fez. A gente não vai conseguir fazer como ele fez exatamente, porque a gente está longe da evolução que Jesus, quando Jesus esteve por aqui. A gente está distante, léguas, assim, vidas, assim, anos-luz, de conseguirmos alcançar essa virtude, né, e essa moral que Jesus tinha, né, e tem, e quando ele usufruiu, quando ele passou por aqui, ele nos ensinou através dela. Mas a gente pode se inspirar. Essa é a ideia. Quando os mentores trazem Jesus para o nosso dia a dia e servir ele como esse nosso modelo, como nosso guia, é para a gente se inspirar no que ele fez, em como ele perdoou, né, dando o exemplo do perdão, como de acordo com a nossa evolução, conquistar o nosso alcance, como a gente consegue perdoar também. Então, essa é a ideia. Então, vocês vão ver e percebam na lição que Emmanuel está sempre pontuando algumas situações onde que Jesus ele fez, né, do que ele, como ele se comportou e como é o caminho ali do meio, como é o equilíbrio ali, como Jesus alcançou essa virtude através do equilíbrio. Aí Emmanuel ele começa a lição falando assim: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Esse também é interessante, Emmanuel, começar justamente com o medo, porque, e aí a gente até comentou, quem nos acompanha nas lições do estudo que estamos fazendo da nossa apostila do Evangelho, até a gente começou a falar isso agora na quinta passada, porque estamos começando a falar sobre as leis morais, então a gente falou um pouco sobre a lei do progresso, né? Então, é natural, nós que somos esses seres eternos, que estamos em progressão, muitas vezes lidarmos com esse medo, com essa insegurança, em situações da nossa vida, um emprego novo, ou uma situação familiar, que às vezes a gente não está habituado com aquilo. Nossa, como que eu vou lidar com aquilo? Será que eu estou preparado? Será que eu sou capaz de fazer isso? Então, muitas vezes, essa dúvida é normal. O que Emmanuel chama a atenção é que muitas vezes a gente se deixa levar e a gente tem aquela coragem, assim, sabe, que às vezes é contagiante, muitas vezes a gente não se utiliza dessa coragem com um pouco de egoísmo, com um pouco de orgulho, e aí leva à imprudência. Dando um exemplo interessante, eu acho que até citei aqui algumas vezes, é o exemplo da piscina. A pessoa que de repente tem medo, o que ela vai fazer? Ela vai ficar lá debaixo do guarda-sol lá e não vai passar longe da piscina. A pessoa que tem essa coragem, mas não tem essa prudência, o que acontece? Ela vai lá e mergulha lá direto lá. Não passou protetor solar, não viu a temperatura da água, não sabe a profundidade da água, foi lá e mandou ver. Sabe lá Deus a consequência disso. O caminho ideal qual que é? É justamente o da prudência, é o caminho do meio. O que a pessoa vai fazer? Ela vai passar o protetor solar dela, ela vai lá colocar o pezinho dela na água para ver a temperatura, depois coloca a perna lá para ver a profundidade da piscina, depois ela dá o mergulho dela. Então percebam que como é para nós, trazendo esse paralelo, como deve ser feito na nossa vida, para a gente atingir esse equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. É a gente encontrar esse caminho do meio que vai nos levar a ter um discernimento melhor e fazer com que façamos escolhas melhores, com que tenhamos a tendência de sairmos das situações, dos desafios da vida de um jeito melhor. Porque a gente encontrou o caminho do meio. Muitas vezes, quando a gente tem medo, a gente não faz nada, a gente congela o trabalho.
Se de repente a gente é meio imprudente e utiliza a coragem com essa pitada de orgulho, a gente se deixa levar por essa imprudência e muitas vezes a gente não vai pensar nas consequências daquilo que a gente fez. E depois lá na frente a gente vai se arrepender. Então perceba o quão importante para nós é encontrar esse caminho do meio. Aí Emmanuel continua a lição falando. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não santifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não, entretanto, não se confia à rudeza contundente. Esse parágrafo, esse quarto parágrafo aqui que Emmanuel deixou para nós, que ele se utiliza dessa passagem de Jesus, ela é muito interessante, muito importante para nós, principalmente para nós que somos espíritas. Emmanuel trouxe esse exemplo de Jesus, porque quando Jesus disse na sua passagem lá, sei de se eu falar sim, sim, não, não, o que Jesus ali estava querendo dizer? Que vai haver, muitas vezes na nossa vida, a necessidade da gente se posicionar. E às vezes a gente dizer sim, e às vezes a gente dizer não. Por que eu estou trazendo essa reflexão para nós, principalmente que nós somos espíritas? Nós temos a tendência de, por achar que temos que ser bonzinhos, por achar que isso é caridade, a gente tem a tendência de falar sim para tudo e para todos. E muitas vezes, com esse sim, a gente se prejudica, com a desculpa de que estamos fazendo caridade. Mas lembremos, e até foi tema do evangelho do nosso último domingo lá na nossa casa, onde a gente conversou um pouco sobre isso. A caridade é uma mão de via dupla. Até mesmo a pessoa que faz a caridade, muitas vezes, ela recebe muito mais do que a pessoa que está recebendo. Então, ela tem essa mão de via dupla. Quando a gente abre mão de algo nosso, tem apenas em benefício da pessoa, e isso nos prejudica, isso não é caridade. Então, a gente precisa tomar cuidado muitas vezes. E muitas vezes a gente precisa falar não para a gente se proteger. E às vezes a gente não tem essa ideia. É lógico que aí o equilíbrio qual que é? É dizer não, mas não ser de uma forma rude. Mas muitas vezes é preciso. Por quê? Se a gente fala sim para tudo e para todos, até mesmo nós, como seres eternos, como seres como nós somos agora, hoje em dia, a gente começa a perder o valor. Porque é sempre o que o outro faz. A gente vai aonde o outro quer, a gente come o que o outro quer, a gente assiste o que o outro quer, mas e a nossa vontade? E o nosso desejo? Eu não estou dizendo que isso tem que prevalecer em relação ao outro, mas é necessário encontrar um equilíbrio. Ah, hoje a gente vai comer uma pizza de mussarela? Tá bom. Semana que vem, será que a gente pode pedir uma de calabresa? É assim, é saber se posicionar de uma melhor maneira para que você possa mostrar ali a sua vontade, né? Para que haja um equilíbrio naquela relação aonde você esteja. E o importante também é esse caráter do não como proteção, para a gente não se prejudicar. Dando dois exemplos aqui rapidamente, tem um meu chefe, eu tinha um chefe, onde, por exemplo, ele era muito bonzinho, né? Que a gente fala agora, muito bonzinho. O que acontecia? Ele acabava absorvendo trabalho que não era dele, era de outras pessoas. Aí o que acontecia? Estava sexta-feira, 5 horas da tarde, estava todo mundo lá na rua e ele estava lá, ficava até às 8 horas, 9 horas da noite na sexta-feira. Ao invés dele sair junto com os outros, assim, curtir a família dele, ele ficava até tarde, muitas vezes realizando um trabalho que não era dele. Então ele estava se prejudicando com isso. Dando um exemplo até meu particular também. Quem acompanha aqui os trabalhos que eu realizo, tanto na casa ou aqui nos vídeos, né, que nós fazemos, eu acabei machucando a perna no ano passado devido a um jogo de futebol que eu fui. E graças a Deus eu tive que passar por uma cirurgia, mas graças a Deus eu estou bem e posso até cometer o crime novamente de voltar a jogar bola. Mas o que é interessante é o quê? Que eu acabei me machucando, por quê? Porque eu não soube falar não. Na verdade, eu estava falando não, estava postergando esse não, esse sim várias vezes. Você falava, não, não dá, não, não, não dá. Chegou uma hora de tanto falarem na minha orelha e eu acabei cedendo. Falei, não, tá bom, vou. Aí o que aconteceu? Acabei machucando a perna. E aí depois o que aconteceu? Fiquei lá desde as 4 horas da tarde, quando eu recebi lá o diagnóstico, até meia-noite no dia lá, antes da cirurgia, fiquei lá me castigando, lá me chicoteando. Por que eu falei? Por que eu não falei não? Por que eu permiti que isso acontecesse comigo? Justamente porque era só eu ter dito não. Não, obrigado, hoje eu não posso. Bom jogo, bom futebol para vocês. Talvez seria uma coisa que eu precisaria passar. Verdade. Mas eu acabei passando por isso porque eu não soube falar não. Então, muitas vezes a gente se prejudica. Então, é necessário, muitas vezes, a gente se posicionar. E não tem nada de errado nisso. Desde que sejamos sinceros, sem agredir as outras pessoas. Continuando. Emmanuel cita aqui outros exemplos de Jesus, e aí é interessante também a gente fazer esse paralelo. Quando ele fala assim,
Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitiva, à morte do corpo. Consciente do poder que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Aqui é interessante, mais uma vez, em todos esses parágrafos, o quanto Emmanuel traz os exemplos de Jesus. Quando, por exemplo, ele fala das leis de Moisés, a gente até comentou na aula passada, né? As leis de Moisés e o mandamento que Jesus trouxe é a mesma coisa, elas representam a mesma lei de Deus, apenas ditas de uma maneira diferente, porque na época de Moisés, a nossa compreensão era um pouco mais rudimentar. Quando Jesus veio, a nossa inteligência já estava um pouquinho mais desenvolvida e ele deixou esse mandamento, principalmente do amar ao próximo como a si mesmo, para as próximas gerações que viriam ali depois, que teriam uma compreensão melhor daquilo que ele disse. Então é a mesma coisa, Jesus ele não veio desmentir nada. A outra passagem, quando ele fala, por exemplo, de Lázaro, né, que na verdade, Jesus ele não veio com essa passagem dizer que nós podemos enganar a morte do corpo, ou fugir dela, ou qualquer coisa assim do tipo. É preciso a gente lembrar dessa passagem de Jesus, onde ele fala, né? Chegaram lá para Jesus, onde ele estava, e falavam de Lázaro, que Lázaro estava morto. Jesus, lá, através da mediunidade dele, se ligou lá na situação e falou: em verdade vos digo que Lázaro não morreu, ele dorme. O que acontece quando a gente dorme? O espírito se afasta. No caso de Lázaro, se afastou um pouquinho mais do que o devido. Jesus chegando lá, analisou a situação, viu que ainda havia fluidos vitais ali no corpo e nos órgãos de Lázaro, aproximou com a sua mediunidade novamente o espírito de Lázaro no seu corpo físico, deu lá um choque lá para as energias começarem a se movimentar de novo, e Lázaro levantou. Em nenhum momento ele quis desmentir ou fugir da lei de Deus, da qual a gente precisa passar pela encarnação e desencarnação, a nossa encarnação e o desencarne. Jesus não quis fugir disso, e ele também não quis fugir, muitas vezes, não quis dizer que nós somos capazes de fazer isso. O que já com essa passagem, Jesus quer dizer o quê? Que podemos dar o nosso melhor. Em qualquer situação como essa, seria da morte, ou de doença, ou qualquer outra coisa, que a gente dê o melhor que a gente possa dar. A partir daí, a espiritualidade vai fazer a parte dela. É encontrar esse equilíbrio, não desistir por completo da situação e também não achar que a gente pode, que a gente bater no peito e dizer eu posso tudo, a Deus é comigo e vamos lá, venha que eu sou da penha, como fala uma amiga minha. Não, existe essa prudência, tem que haver esse equilíbrio em fazer a nossa parte, em dar o nosso melhor e acreditar que a espiritualidade vai dar fazer a parte dela. E tem a parte lá de César o que é César e a Deus o que é de Deus, que para mim é uma passagem que sempre que eu leio, eu me encanto com a sabedoria de Jesus, né? Porque quem leu a passagem sabe que com essa passagem, né, queriam pegar Jesus, queriam que Jesus ele confrontasse a lei que havia ali entre os homens. E Jesus, muito sábio, pegou uma moeda e disse: e de quem é essa moeda? Quem está nessa moeda? Aí falaram: César. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que Jesus aqui está falando? Nada mais do que aquela coisa que a gente sempre fala em várias lições, o equilíbrio entre o nosso lado material e o nosso lado espiritual. Como a gente falou, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Encontrar o equilíbrio, em saber que nós hoje estamos nas leis, estamos, né, na matéria, então estamos subordinados às leis materiais, a gente tem as nossas obrigações como cidadãos a cumprir, né, que a gente precisa fazer, e a gente tem as nossas tarefas também no nosso dia a dia, a gente tem o nosso trabalho, para a gente ter o nosso dinheiro, para a gente poder ter onde dormir, ter o que comer, ter o que vestir, poder se locomover, mas sem esquecer de que quem comanda o corpo é a alma. Se a alma não é alimentada, se a alma não é cuidada, o que vai acontecer? A alma vai se desequilibrar, e com o tempo vai refletir esse desequilíbrio no corpo físico. Então, quer dizer, a gente precisa encontrar o equilíbrio em cuidar do nosso corpo físico, mas também sem esquecer de cuidar da nossa alma, que é a nossa verdadeira essência. É ela que comanda aqui o corpo físico, a gente precisa cuidar. E muitas vezes a gente acaba desandando, muitas vezes a gente ou ocupa com um, ou ocupa com o outro, e aí o desequilíbrio ele reflete, seja em que área nós estivermos ou em qual momento. Se a gente só está cuidando de um lado, aos poucos o outro lado também vai desequilibrar, e aí, por consequência, ele vai desequilibrar aquele lado que nós estamos cuidando,
e aí todo o nosso trabalho vai por água abaixo. Então, é importante a gente estar cuidando e a gente estar atento a essas coisas e buscar o equilíbrio justamente para que a nossa vida possa ser melhor. Façamos o teste, procuramos equilibrar no que for possível a nossa vida, esse nosso lado material, esse nosso lado espiritual. Vocês vão ver o quanto, não quer dizer que as nossas tarefas, nossos desafios vão se tornar mais fáceis, mas a gente vai saber lidar melhor com eles. Façam esse teste para vocês verem. Caminhando para o final, Emmanuel fala assim, atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo necessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Veja o que o desequilíbrio na nossa vida pode causar. A desarmonia, a violência, a perturbação e a morte. Olha o quão isso importante é para nós. E Jesus, e Emmanuel aqui mais uma vez, ele traz o exemplo do medo, né? Quando ele fala do medo, que o medo congela o trabalho, mas ao mesmo tempo, se esse medo não é bem trabalhado, e aí ele vai congelar esse trabalho, mas se de repente eu tenho uma imprudência, uma coragem que não é uma coragem, digamos, regulada, equilibrada, isso vai fazer com que eu me precipite e muitas vezes acabe prejudicando. O ideal sempre é o quê? Encontrar esse caminho do meio, que como nós citamos lá no começo da nossa conversa, seria a prudência. Um outro exemplo que eu posso citar, por exemplo, é a fé. Se a gente não cuidar da nossa fé, se a gente não trabalhar a nossa fé como a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina, a fé ela vai descambar para o quê? Para o fanatismo. Porque é a fé cega, que é a fé que a gente acredita muitas vezes naquilo que a gente quer acreditar, que muitas vezes não corresponde com a verdade. Às vezes a gente está vendo, a gente está olhando a situação, e aí a gente começa a acreditar em outras situações das quais a gente não vê para justificar aquilo que a gente quer acreditar. Isso por causa dessa fé desregulada, dessa fé desequilibrada. Olha o prejuízo que isso pode trazer para nós, né? De repente você quer comprar alguma coisa lá, um celular novo lá, só que você não ganha para aquilo. Só que o seu limite do cartão cobre, então você vai lá e paga. Mas aí como que você vai fazer para chegar no dia da fatura e pagar? Aí o que você vai falar? Deus proverá? São esses cuidados que muitas vezes a gente precisa ter e que a fé faz com que a gente ande por esses caminhos, muitas vezes, que nos levam a esses desequilíbrios e causam muito mal a nós, porque muitas vezes a gente acredita em coisas mais não tão baseadas na verdade. E lembremos sempre, como Jesus falou, a verdade vos libertará. Talvez a verdade não seja como a gente gostaria que fosse, mas se a gente se conhecendo, sabendo dela, a gente consegue trabalhar melhor os nossos dias, o nosso dia a dia, as nossas lutas. Isso faz parte do nosso dia a dia, das nossas tarefas. E uma outra coisa também muito importante, e é um tema muito atual, e isso faz parte da nossa vida há séculos, gente. Muito cuidado com a justiça com as próprias mãos, que é aquela coisa do olho por olho, dente por dente, que a gente ainda tem muito forte em nós. De muitas vezes a gente querer dar na mesma moeda, da gente querer fazer o que o outro fez para nós. E, gente, lembremos sempre, não se corrige nada errado, e vou colocar entre as coisas errado, fazendo outra coisa errada. Não dá certo, não adianta, dá ruim, como o pessoal fala. Porque a gente vê, quem acompanha o nosso trabalho sabe. Vai lá, o médium vai lá dar passagem lá para o espírito está lá sofrendo, e ou ele foi o causador do mal, ou de repente ele sofreu aquele mal, foi lá, deu na mesma moeda, e aí continua sofrendo, porque aquilo não curou a alma dele, se endividou perante as leis de Deus, porque nas leis de Deus não tem quem começou, tem sim você é responsável por aquilo que você fez, e o sofrimento, além de não ter sido curado, e ter continuado, ele triplicou, na verdade. Então são esses cuidados, muitas vezes, que a gente precisa ter. Porque o cuidado, o equilíbrio, o que é? É acreditar na justiça de Deus. Como Haroldo fala, né, ele fala muito bem isso, na Terra existe muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Então tá tudo certo. As pessoas têm que passar por aquilo que elas têm que passar, por mais que aos meus olhos eu possa entender que isso seja injusto. A única pessoa que passou por alguma injustiça realmente aqui na Terra foi Jesus. Daí para baixo, pode ter certeza, não teve nenhuma injustiça. Todos passam por aquilo que precisam passar. E como a gente está estudando lá na nossa apostila do Espiritismo, muitas vezes a gente passa não por castigo, porque isso não existe, mas por misericórdia de Deus. Acreditem se quiser.
Por trás dessa maldade ou dessa injustiça, muitas vezes se esconde uma misericórdia, uma bondade de Deus. Então, como a gente não sabe, a gente precisa tomar cuidado com o nosso julgamento. Então, tenhamos sempre em mente isso. Andar pelo caminho do meio, procurar o equilíbrio em todas as situações, porque é através desse equilíbrio que vão fortalecer todas aquelas qualidades da qual a gente falou, a fé, a tolerância, a caridade, a esperança, e a partir daí a gente vai começar a fortalecer essas qualidades para que a gente possa praticá-las no nosso dia a dia, e aos poucos elas farão parte da nossa vida, nas nossas ações, nas nossas escolhas, e assim a gente vai estar caminhando, devagarinho, ainda tropeçando, mas rumo a um caminho melhor, rumo à evolução possível, para um dia sermos espíritos totalmente felizes. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição muito importante, é uma lição onde tem um assunto de suma importância para nós, e percebam e façam esse trabalho, façam essa vivência durante a semana. Tentem levar e tentem colocar em suas ações, no seu dia a dia, um pouco mais desse equilíbrio, para vocês verem como isso vai refletir no dia a dia e como as situações elas tendem a gente sair melhor. Até porque quanto mais equilibrado a gente tiver, mais fácil a espiritualidade se aproximar da gente e intuir a melhor saída para aquele nosso problema. Agora, se a gente anda para o desequilíbrio, o que a espiritualidade vai fazer se o nosso pensamento está totalmente fora do ambiente ou das energias ou da sintonia da espiritualidade do bem? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que possamos, se assim Deus nos permitir, nos encontrarmos na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.